consultas com especialistas e muito mais. Felicidade e Consciência, apresentação, Eliana Stromberg, Camila Sabino e Carol Ribeiro, agora na Valinhos FM. Ouvintes da Rádio Valinhos, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, no nosso programa Felicidade e Consciência, falando tudo sobre felicidade, bem-estar, saúde mental, a gente trazendo informação para vocês da comunidade, coisas que a gente pode falar sobre assuntos muito importantes. E hoje o assunto, de fato, a gente traz um tema muito relevante, muito importante para a gente conversar com vocês, que é a campanha do Setembro Amarelo, uma campanha de combate e prevenção ao suicídio. E, para falar sobre esse assunto, eu trouxe duas convidadas muito especiais, muito renomadas aqui para a gente conversar sobre o assunto. São a minha coordenadora da Faculdade de Psicologia da Anhanguera, Margarete Bucheroni, e a minha colega de classe, a Keila Matos, também. Vamos todas conversar sobre esse assunto que é super importante, né? Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, por aceitar o convite. Sejam todas muito bem-vindas. Queria começar, se vocês puderem se apresentar, Marga. Eu chamo a Marga de Marga, carinhosamente, assim que ela deixa, né, Marga? Opa. E começa se apresentando, por favor, Marga. Primeiro, obrigada pelo convite, oportunidade fantástica de estar trocando aqui com vocês, aprendendo também, né? Porque tudo é uma construção coletiva, é nisso que eu acredito. Então, quando eu já pude sentar nessa mesa outras vezes aqui, é muito gostoso, porque eu saio daqui carregada de bagagem nova. Ai, coisa boa. Então, com certeza, hoje vai ser um dia assim também. Eu sou de São Paulo, mas eu estou morando em Campinas há 30 anos, né? E nesses 30 anos eu tenho os pés em Valinhos também, há 30 anos. Nossa, já faz 30 anos daqui, Marga? Já é pé de figo, já sou Marga. pé de figo, né? Assim, a minha atuação, eu fiquei 20 anos na PAI, uma paixão enorme por essa instituição e por esse trabalho. E aí, clinico aqui nessa cidade também. E há 2 anos e meio estou na coordenação dos cursos de Psicologia e Pedagogia da FAV. Mas nessa rede Anhanguera eu já estou também como docente há 10 anos. Ai, que maravilha. Então, em Campinas e região, tô por aí. Muito obrigada, Marga, por ter vindo, viu? Obrigada mesmo por aceitar o convite. E você, Keila? Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Keila Matos, sou estudante de Psicologia do 10º semestre da Faculdade Anhangueras, daqui de Valinhos. Sim. Bom, eu sou estudante de Psicologia do 10º semestre da Faculdade Anhanguera de Valinhos. Faço recrutamento e seleção no Laboratório Confiança e Medicina Diagnóstica. Né? E eu queria dizer que, como estudante da Faculdade Anhanguera, é um prazer estar aqui hoje com vocês. O prazer é nosso. Obrigada. Eu já estive lá no Laboratório Confiança, na UPFOR já esteve lá, participando de uma CIPAT, a gente falando sobre felicidade e tudo mais. Mas hoje a gente tem um assunto bem importante para conversar, né? E é sobre o Setembro Amarelo. É uma campanha nacional, mundial? Como que é, Marga? É uma campanha que a gente... eu acredito que, em princípio, a gente podia dizer que não podemos trazer esse assunto como um tabu, mas parece que tem algo que a gente precisa conversar sobre o assunto, mas tem algumas restrições. Como que funciona a gente falar sobre o Setembro Amarelo? É um lugar delicado de se falar? Olha, o calendário Cores veio para ajudar a gente a dar visibilidades a pontos muito importantes que a gente, às vezes, não dá atenção devida, né? Mas, claro que não é uma restrição àquele mês, é só uma visibilidade. Como o Janeiro Branco, né? Mas eu particularmente falo que é saúde mental de janeiro a janeiro, ou seja, saúde mental o ano inteiro. Sim, né? Com certeza. Então, mas a gente tem as cores aí para dar um up, uma lembrada que algumas temáticas merecem uma atenção especial, né? E a gente precisa falar muito sobre isso. Isso não é novo, isso remonta a 1700 e pouco, né?
Quando uma pessoa... teve um livro com a história de uma pessoa que acabou tirando a própria vida, e muitas pessoas, ao ler o livro, né, acabaram também cometendo o ato, copiando aquele modelo, e também por se sentir assim, muito parecido com a história. Se né? identificou, né? Então, desde aquela época, esse assunto já falou, opa, não vamos mais falar sobre isso não, porque o povo está copiando. Né? Sim. Eu mesmo li um livro na adolescência em que o autor ele colocava um codinome porque ele não queria ser reconhecido, porque num livro anterior que ele fez, algumas coisas que ele citou no livro foram usadas para pessoas conduzirem a vida daquela forma, sabe? Então, muito importante nós falarmos da temática, sem sombra de dúvida, mas com esse cuidado. Ninguém está aqui em nenhum lugar para contar como, né? Dar exemplos, citar como foi para alguém ou para outro, mas sim para falar da importância da gente ter esse cuidado com a nossa saúde mental. Porque a gente sabe que 90% dos casos poderiam não ter acontecido. Evitados, né? Sim, poderiam ter sido evitados. Porque, geralmente, quem está nessa situação está numa situação de sofrimento intenso, atroz, e que se naquele momento tiver alguém que a acolha, essa situação imediatista passa. Né? Não passa o sofrimento, mas passa esse ímpeto, esse impulso de, né, tirar a vida como única saída para aquela situação. Perfeito. Então, a gente precisa conversar sobre saúde mental. Infelizmente, eu tenho, inclusive, pacientes que falam, olha, eu estou fazendo terapia meio que escondido no meu trabalho, porque se eu falo que faço terapia, eu sou considerada uma pessoa enfraquecida. Né? Então, se a gente para pensar numa questão do suicídio, você pensa na pessoa que está tendo ideação ou que está cometendo. Agora, volta um pouco a fita e vê a estrutura de vida, né, de mundo que essa pessoa se encontra. Hoje, todo mundo tira selfie feliz, sorrindo, andando na lagoa, e quando você vê aquilo, você acredita que todo mundo é mais feliz que você. Sim. Sabe? Mas não é, né? Mas as pessoas estão movidas pelo sucesso. A gente tem que sorrir todo dia, a gente tem que realizar todo dia. Você não pode se cansar, você tem que fazer 24 horas, 48 horas. A gente né? costuma dizer que é um pouco da sociedade do espetáculo, né? Exatamente. Impressionante, né? Como as pessoas elas precisam entregar. Tem que ter resultado, tem que ter êxito, senão então, você é invalidado, né? Exatamente. Todas as suas experiências parece que são poucas, né? É como se a gente precisasse o tempo todo provar os nossos resultados, o nosso sucesso, o que é taxado como sucesso, para que a gente possa ser validado e pertencer a uma sociedade. Né? Por isso que é importante a gente ter essa consciência. Né? Veja que, por conta disso, as pessoas não estão podendo sequer ficar tristes. E tristeza é tão fundamental, o ser humano faz parte dele. Né? Tanto que a gente está tendo que trabalhar com crianças para elas identificarem as emoções, para a gente começar a falar sobre isso de novo, que parece que ficou tão vetado. Né? Esses dias uma empresa me ligou pedindo auxílio como lidar com colaboradoras grávidas, porque geralmente colaboradoras, quando ficam grávidas, dão trabalho para a empresa. Eu pensei, puxa, essa pessoa que está me perguntando isso veio de uma barriga também, como todos nós, né? Não está sabendo lidar com o que é mais natural. Né? Então, ou que deveria ser, né? O que deveria ser. Então, a gente está caminhando, infelizmente, assim, para um mundo meio que sem humanidade. Desumanização. Né? Então, assim, não é a pessoa que está em sofrimento, puxa, olha só o que ela foi fazer, né? Ou então vamos culpabilizar essa família, ninguém olhou o que estava acontecendo com ela. Não, não é isso, não. É todo um entorno muito maior. A própria forma de comunicação social que temos, as próprias estruturas onde estamos, por exemplo, o maior índice hoje é dentro de empresa. E muitas vezes a pessoa escolhe o local, empresa, para mostrar, né, como ela não está bem, emocionalmente não está bem. Né? Mas se a gente for pensar na empresa hoje, como você falou, a gente é número, é meta, as pessoas não se sentem pertencentes. Se ela, de repente, né, não consegue atingir a meta, talvez outro consiga, então ela é altamente substituível. Você permanece pelo menos 8 horas dentro do seu local de trabalho. Você já pensou você ficar 8 horas com esse medo, essa sensação? Sim. Né?
Então, você vê, tem toda uma estrutura por trás da gente que auxilia nesse adoecimento. Não é a pessoa, né? É toda uma estrutura que tem que ser repensada. E eu ouvi uma vez falar, justamente esse cuidado com a linguagem que você comentou, né? Que muitas vezes a gente até usa a expressão, porque a pessoa cometeu o suicídio. Na verdade, ela não cometeu o suicídio, ela foi vítima do suicídio, né? E muitas vezes as estatísticas, elas aparecem, muito, os números vêm, e a gente fica achando que isso é, de fato, um problema de saúde pública, tem colocado isso como algo muito alarmante, mas é um problema que a gente tem nossa responsabilidade enquanto sociedade, né? Como você falou, Marga, a gente, muitas vezes, nós, da parte da área de profissionais, a gente tem que fazer, acho que, de repente, um programa de psicoeducação mesmo, de como a gente deve, de repente, conduzir as nossas relações, ter mais qualidade nas nossas relações, para que a gente também consiga impactar e entrar como uma força-tarefa na prevenção desse tipo de histórico, porque as estatísticas, os números só mostram os suicídios que, de fato, foram fatais, né, aconteceram, mas tem muitas questões que são os comportamentos suicidas que não entram nos números. São pessoas que estão com ideação suicida que não entrou no número, ou seja, é muito mais alarmante do que os números já nos mostram, né? Então, quando a gente fala de comportamento, o que você acredita que a gente, enquanto sociedade, deveria prestar atenção nas nossas atitudes para a gente entrar também como protagonistas de tentar nos responsabilizar também por essa causa, né? O que você enxerga como algo para a gente também trabalhar enquanto cidadão, né? Exercer a nossa cidadania? Algumas coisas, né? Assim, nesse trajeto aí, e eu fico muito feliz da oportunidade de trabalhar na docência, porque se é que eu sei alguma coisa, eu preciso dividir isso com alguém e eu preciso aprender com ele também. E, nesse momento, quando a gente fala, ouve aquelas frases, não é meu problema, não tem nada a ver com isso, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher, aquelas coisas que a gente sempre ouviu, né? Pronto, falei. Isso, né? Nossa, esse pronto, falei. Pronto, falei. Ou então, eu sou assim, quem quiser gostar de mim, que gosta porque eu sou assim. E não é isso. A gente já virou essa página faz muito tempo, mas muita gente não entendeu. Nós não somos, nós estamos. Todo mundo é altamente adaptável. A gente se mobiliza e muda de acordo com as coisas propostas para nós, pelo mundo, pelas pessoas. Não tem como. Ninguém é estático, né? A gente está em constante desenvolvimento. E, por conta disso, eu gosto muito de uma definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, que fala que a saúde é um bem-estar coletivo. Então, não é só porque você está bem nos seus exames, você come, você dorme, você está feliz, você tem saúde, mas ele é coletivo. Você tem tudo isso, mas você sabe que o outro não tem. Isso te incomoda, significa que você já está envolvida de alguma forma com a saúde do outro. Aliás, não tem como não se incomodar, né? Não tem como a gente ter um bem-estar individual se o nosso entorno está adoecido, né? A gente é impactado de alguma forma porque somos seres sociais, né? Somos. A gente nasceu para viver em grupo, não existe a individualidade, mas por conta, talvez, dessa globalização, dessa correria que vem, aí, sobretudo de 1960 para cá, e a coisa só vem ficando mais apertada, né? As pessoas estão se fechando também mais, no individualismo, assim, cruel, né? Tá bom para ela, né? E a gente tem perdido um pouco esses valores, né? Coletivos, de cooperação e tudo mais. Então, a proposta, sempre a gente fala, né? O que sai da sua boca tem muita responsabilidade. Como é que o outro vai administrar o que você falou? Aí tem muitas questões dele para acomodar o que você está dizendo, mas a gente é altamente responsável pelo que a gente fala. Perfeito. Então, nós também promovemos, o ser humano tem essa capacidade de promover ou adoecer o outro, com certeza, né? Então, eu falo assim, o leigo, ele pode e aprende isso, né, uns com os outros, mas nós, da área da saúde mental, é um dever. Sim. É um dever, né? Isso é premissa do nosso fazer. Eu costumo dizer muito isso, né, que a gente não é responsável pela felicidade de ninguém, mas a gente pode ser muito responsável pela infelicidade das pessoas, né? Então, se a gente não cuidar, a gente pode impactar negativamente a vida de outra pessoa, assim, muito forte, né? Então, e em situação
que você falou, que existe uma tendência individualista, egocentrista do comportamento social, a gente tem cada vez mais se visto em situações do individualismo puro, né? Então, as pessoas estão muito adoecidas nesse sentido, né? Elas estão perdendo um pouco o valor da coletividade, elas acabam realmente perdendo muitas oportunidades. Se a gente for falar da prevenção ao suicídio, coisas assim que poderiam... Porque eu penso que a pessoa que sofre, que é vítima do suicídio, ela não quer, de fato, acabar com a vida. Ela quer acabar com o sofrimento. É um ato de desespero, na verdade. Exato. Então, assim, se a gente consegue interceptar nessa situação momentânea de extremo desespero, a gente pode mudar tudo, né? A gente pode mudar tudo. Então, é muito importante a gente ter essa consciência social, né? E uma outra coisa, né? Como a gente falou, nós somos seres gregários, vivemos em grupo, então não dá para culpabilizar um ou outro, todo mundo participa dessa situação. Mas uma outra coisa que eu acho que viraria a chavinha também, auxiliaria muito a gente ter uma outra condição hoje, é poder falar abertamente das questões que envolvem o nosso emocional. Porque ainda é assim, né? Por conta dessa correria, você precisa estar sempre em dia, como você falou, e a gente então não está podendo revelar nosso real estado. Ninguém mais está com paciência com ninguém, né? Se você fala, oi, tudo bem? E a pessoa resolve contar como ela está, você fala, ai, por que eu fui perguntar isso? Né? Então, quer dizer, as pessoas precisam de alguém que as ouçam, né? Assim, eu gosto de uma frase que é assim, quando eu conto meus problemas para você, é porque eu estou confiando em você. Sim. Né? Então, poxa, a pessoa abriu a página para a gente, né? Uma escuta, que é a coisa tão difícil. Hoje a gente está ouvindo mensagem no celular no 1.5, no 2.0, sei lá se tem mais pontos aí, mas você não tem mais paciência de ouvir a pessoa no natural dela. Né? Você quer acelerar para acabar logo. Né? Então, eu falo para os alunos, volta o telefone no 1.0, principalmente nós, né, futuros psicólogos, nossa ferramenta é escuta. Perfeito. E a gente não está sabendo mais ouvir. Né? Quem conhece Zygmunt Bauman, ele traz o conceito de modernidade líquida, que os amigos, para ter uma amizade, é um laço. Fazer um laço, você precisa de duas pontas para fazer um laço. Né? E hoje a gente vê que amigos são seguidores, né? O Bauman falava seguidores para mim, olhar para trás e falar, ué, tem alguém me seguindo? Isso é coisa do mal, né? Um seguidor é alguém que quer fazer mal para você. Hoje, se você não tem seguidor, você fica mal. Você é do mal, né? Então, se você não tem seguidor, tem alguma coisa errada. Né? Então, de que amizade a gente está falando? Né? Com quem que você pode, de fato, contar? Mas eu amplio muito mais isso. Né? Sai da rede da amizade. É da rede do coletivo mesmo. É no ambiente de trabalho, é no ambiente acadêmico, no ambiente escolar, infantil, não importa, mas abrir oportunidade para se falar do que vai bem e do que não vai. Porque a escuta ela é muito assim. Primeiro, ela é geralzona. Depois, quem está escutando dá uma focada, dá uma filtrada. Depois, se essa pessoa realmente está filtrando, ela se torna empática, existe uma escuta empática. E depois uma escuta restaurativa. Passiva, né? Que é aquela que às vezes você não abre tua boca, mas a pessoa fala, olha, só de você escutar eu já melhorei. Exato. Né? Então, às vezes, escuta ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa, né? É exatamente isso. Não necessariamente eu preciso te falar algo, mas só de eu ter essa escutativa, estar aqui para o momento seu que você precisa, né? Que tem alguém ali para te acolher, nem que seja realmente num abraço, ou só ouvir mesmo, né? Quando ouve, a gente divide, né? Isso. A gente divide um pouco a carga emocional. E a educação emocional deveria ser colocada em escolas, né, gente? Como é importante isso que você falou, né, Marga? A gente tem pouca habilidade de reconhecer nossas próprias emoções, da gente estudar sobre si, sabe? De falar, puxa, eu acredito que deveria ter na escola isso, enquanto criança, né? Por que você está com raiva? Por que você está sentindo triste? Por que você está aborrecido? Por que você está chateado, né? É tão potente alguém que consegue elaborar seus processos, né? E como isso traz nas relações, na qualidade das relações depois,
que é um lamento meu de não termos isso dentro das escolas. Deveria ser uma formação, sabe, social, né? Mas eu te digo que algumas coisas já estão acontecendo. Ainda bem que sempre no meio tem alguém que tem uma luz e fala, eu vou fazer. Eu vou fazer, vamos ver o que vai dar isso, né? Então, algumas escolas já trabalham com projeto de vida. De autoconhecimento, Então, provavelmente. né? E assim, a criança, ainda é criança, mas não importa. Se pensar o que ela pensou, aquela pergunta mágica, o que você quer ser quando crescer? Isso é tão importante, porque você está caminhando, você já está adolescente, fala, um dia eu me fiz essa pergunta, eu estou na trilha do meu desejo, do meu sonho, das minhas realizações, ou se eu mudei por quê? É importante saber por que eu mudei, porque eu não quero mais, ou porque não deu, e se não deu, eu tenho um plano B, um plano C, então, o trabalhar um projeto de vida está fazendo esse resgate, sabe? A vida da gente não é linear, mas ela pode ser contínua, né? Ainda com altos e baixos, ela é contínua. Então, como é bom a gente poder parar para avaliar como é que eu estou me envolvendo com os meus desejos, né? Os meus humores em tudo isso, como é que eu estou construindo a minha vida. Então, a gente está oportunizando a criança já pensar nisso de uma forma mais suave, lúdica, mas, olha, ela também está fazendo parte com mais responsabilidade agora da construção da vida dela. Mas isso não caiu do céu, assim, não é porque é lindo, é porque a humanidade já começou a ver o estrago que ela está fazendo e precisa agora começar a recolher os cacos e reconstruir um novo mundo, senão como é que vai virar isso aqui? Sim. E eu vejo assim, nos tempos atuais, com a internet, com a tecnologia, isso tem sido potencializado. Eu acho que o risco ele está aumentando, né? Então, assim, esses dias eu li uma notícia de um episódio de suicídio que aconteceu numa escola particular em São Paulo, de um adolescente, e que ele mandou uma mensagem para a mãe dele antes de sofrer o suicídio, e quando a mensagem chegou no WhatsApp da mãe, com a internet, essa mensagem, vai saber como, ela foi replicada e foi passada, tendo os alunos acesso a essas mensagens. Então, é esse tipo de transmissão, esse tipo de informação sobre a campanha que eu acho que a gente deve ser implacável, porque isso não contribui, isso desrespeita as famílias enlutadas, isso não contribui com uma prevenção. A gente divulgar, de repente, carta testamento, divulgar, como você falou, Maga, o cenário de como foi, como que aconteceu. É muito importante que nós, enquanto sociedade, a gente não tenha nem a gente tenha contido um pouco esse nosso impulso de curiosidade, de querer essa riqueza de detalhes e saber que, se a gente tiver propagando essas informações, a gente pode estimular, sim, que isso caia nas mãos de alguém que esteja em sofrimento psíquico e que a gente pode ceifar uma vida por falta da responsabilidade social nossa em conduzir a temática de uma forma responsável mesmo, né? Totalmente. Eu falei, como é que essa informação chegou nos alunos? Como é que essa mensagem chega? Então, assim, a internet, ela ajuda em muitos aspectos, mas em outros ela pode atrapalhar muito, né? Então, é bom para muita coisa, mas realmente... Não, é muito preocupante. Eu, enquanto mãe, eu falava, meu Deus do céu, né, como que a gente não tem... são fronteiras que são constantemente ultrapassadas e a gente não tem muito controle sobre isso. Parece dar uma sensação de insegurança muito grande, né? Porque a exposição ela é também grande. Né? Então... eu acredito que a educação mesmo, a gente fazer esse trabalho de consciência social, ele é muito importante. Né? Em janeiro, nós fizemos uma ação, nós da faculdade, com o CAPS, o CREAPS. Nós fomos até a rodoviária e ficamos lá o dia todo, acolhendo as pessoas, conversando um pouquinho. E eu cheguei a atender uma senhora ali nessa troca, nessa conversa, que estava muito triste, sentindo que a vida não valia nada, porque a família colocava ela para baixo e também que ela tinha um grande sonho que nunca foi realizado, que era fazer crochê, aprender a fazer crochê. Olha. Então, mas assim, como era cobrada muitas outras coisas dela, do tipo, você tem só 60 anos, você ainda tem que trabalhar para sustentar a casa. Você não pode se dedicar ao crochê, que isso aí é uma bobagem, né?
É uma bobagem. Bom, mas imagina se ela fizesse crochê, a realização dela, né? Ela poderia trabalhar até com muito mais alegria, porque ela está realizando um sonho. Mas, veja, as pessoas, né, não estão atentas, não estão desejosas de se preocupar com as outras, né? Falei, não, senhora, não seja por isso, vamos já resolver isso aqui. Olha, os lugares que você precisa aprender crochê, né? Naqueles minutos de orientação ali. Mas as dores, não tem dor maior ou menor. Dor é dor, né? Para umas pessoas pode ser assim muito mais difícil para resolver os caminhos tão bom. E a outra fala, um curso de crochê, né? Mas porque se é tão fácil, como é que ela não chegou lá? Tem uma porção de questões da vida da gente que nos faz ser como a gente é. Ninguém acordou hoje e falou, hoje eu vou ser assim. O que a gente é o resultado de uma construção, desde o início até hoje. Amanhã vai ser desde o início até hoje e mais o amanhã. Então, tem uma história na nossa base. A gente tem, né, um livro longo, nós somos, né, um livro comprido. Então, não é, nada é como é por causa de agora, por causa de alguma coisinha. Né? Então, se até hoje ela não conseguiu fazer um crochê, tem muita coisa que foi negando, que estruturou a vida de uma forma em que ela não encontrou espaço para isso. Né? Então, parece uma coisa tão simples, às vezes pode não ser, pode ser muito grandioso na vida dessa pessoa entrar um crochê na vida dela. Né? E, por conta disso, eu chamo a atenção para esses julgamentos que muitas vezes a gente faz. Ah, isso não é nada, é bobeira. Para de pensar bobeira, coisa da sua cabeça. É coisa da cabeça mesmo. Não dá importância acertou, pra coisa da essa dor, cabeça. né? Que a gente rapidamente já vai invalidando a dor do outro, né? Do tipo, mas isso é bobagem, né? E é um serviço, né? Numa situação. Às vezes a pessoa, a sua escuta, é a última chance daquela pessoa, né? É o último recurso que ela está usando. E fala, olha, eu vou conversar com você sobre como eu estou me sentindo. E aí, na última possibilidade que ela tem de se recompor, é descartado por um comentário que você faz invalidando a dor dela, mas isso é muito bobagem, isso é muito não sei o quê. Então, assim, nossa, isso Essa realmente... pessoa se sente desvalorizada, né? Principalmente pelos sentimentos dela, né? Sim, sim. Porque é único, né? A gente não pode... A régua do... A gente pode medir a vida do outro com a nossa régua, né? Não. E quando as pessoas, então, participam de algumas palestras, eu tenho uma preocupação muito grande com isso, motivacionais, né? Que fala que você é fantástica, porque você matou um leão por dia, porque você é vencedora, porque você é uma gladiadora, e muitas pessoas estão lá, mas para mim não é assim, não. Nossa, eu não consigo, não. Aqui né? Nossa, ela consegue, ele consegue, e eu não. Como se fosse a realidade de todo mundo, né? Então, ao invés disso, sabe, promover, a pessoa afunda. Só eu que não estou conseguindo, sabe? Então, aquele dá sentimento de não pertencimento, né? E de insuficiência. Total. Né? Parece que você está sempre devendo, você está insuficiente o tempo todo e que você entra num processo de comparação que te adoece, de fato. Você fala, nossa, tudo funciona ali. E é o efeito das redes sociais, né? Da gente ficar rolando a tela e falar, nossa, fulano viajou, olha lá, teve uma promoção. Por quê? Porque ninguém posta o fundo do poço. Só coisas lindas, Ninguém né? Aquela vida vai brilhante. lá, isso. Ninguém vai postar partiu o divórcio, né? Ninguém faz isso, né? Então ninguém vai colocar coisas duras na rede social. Então é um lugar que é um recorte e um mísero recorte, um recorte muito pequeno da vida para a gente usar como uma balança de que se você está bem ou não, e a gente entrar numa comparação que realmente nos faz sofrer, né? Exatamente. Mas, Marga, que você daria assim, de conselho, né, de orientação, não conselho, mas orientação mesmo, para as pessoas que, de repente, recebem uma conversa e percebem, notam um sofrimento emocional de alguém que está dizendo que não tenho mais vontade de viver, de repente falas que são indicativas de uma ideação suicida, de um comportamento suicida. O que você orienta? Como a gente que, de repente, pode chegar com essa narrativa, o que a gente deve fazer? Assim? Qual é a melhor conduta a se tomar?
Olha, se chega até nós é porque a gente também tem participação nisso de alguma forma, né? Nem que for para mostrar a porta de um auxílio para alguém. A primeira coisa se a pessoa que receber puder, né, abraçar esta causa e dizer que essa pessoa não está sozinha, né? Estar parceira dela por o tempo que for necessário para buscar ajuda, né? Porque esse sentimento de isolamento é o pior, né? E como nós falamos, eu ia falar agora há pouco, vou fazer o link agora aqui. Muitas dessas questões estão ligadas a problemas de ordem mental, de transtornos mentais, que a pessoa nem sabe que tem. Às vezes nem né? foi diagnosticado ainda. Nem foi diagnosticado, que também foi negado. Ela até pensa nisso, porque fala que é uma bobagem da tua cabeça, ela é uma bobagem da tua cabeça. Então ficou assim, ela sequer ela sabe que ela poderia ter um recurso de ajuda. E a grande maioria dos casos, assim, né, porque, assim, como você falou, ninguém quer morrer, a gente quer se livrar do sofrimento. E se a pessoa, pelas ferramentas que ela tem, ela não conseguiu, é porque está além das capacidades dela, já se transformou num transtorno. Então, ela precisa de uma ajuda medicamentosa, de uma ajuda psicoterápica para sair dessa situação. Então, quando chega até nós, assim, a gente é aquela tábua de salvação, a boia que a pessoa encontrou ali. Então, é o momento de dizermos que estamos juntos e vamos juntos procurar o recurso, estender essa mão para dar os primeiros passos, que sempre são os mais difíceis. Sempre são os mais. Hoje, as pessoas estão se psicoterapeutizando mais. Não é só ir a um terapeuta, a um psicoterapeuta para levar problema. Hoje, as pessoas já entenderam que para um mundo melhor, precisa de pessoas melhores. Então, as pessoas melhores começam a partir dela. Sim. Muitas estão indo para aprender a se autoconhecer, né? E que é fantástico, né? Então, mas ainda muitos ainda acham, né, que a psicoterapia, se eu fizer, vou me revelar muito, as pessoas vão saber que eu não estou bem, eu estou indo, né, buscar alguma coisa se eu não estou bem mentalmente, então é melhor não aparecer, porque isso pode manchar a minha pessoa dentro do meu ambiente de trabalho, ou junto à faculdade, psiquiatria, então nem se fale, né? Está tomando medicamento. Muitas crenças populares ainda. Pessoal, Melhorou ainda bastante, mas melhorou ainda bastante, tem muita. melhorou, mas ainda... Olha, eu vou até contar que eu já vivi situações em que para você pedir uma conversinha com o psiquiatra, para você trocar uma ideia, você tinha que quase que implorar, assim, porque a distância entre nós, o psicólogo e o psiquiatra, era muito grande, a distância. E também o nível, né? Hoje, a gente trabalha junto. Quando o psiquiatra liga para você e fala, Marga, olha, estou pensando em trocar o medicamento, você acha que isso vai influenciar no comportamento? Vamos discutir um caso? Que bacana. Sabe? Então, a Legal. coisa, né, tá todo mundo trabalhando junto. Até porque, olha, você não pode falar, como a gente às vezes ouve e fala, no meu tempo é que era melhor, no meu tempo é que era bom. Mas sempre tem, né? Então, quando você tem filho, inclusive, ele ouve aquilo, daí pensa, nossa, que mundo então que eu tô? Deve estar muito ruim, né? O que sobrou para mim? O pior? Porque se o seu é que era bom e não tem mais, o que a gente está deixando para quem está chegando agora? Um mundo terrível, né? Então, assim, é importante que a gente mostre como as coisas não estão bem, mas também a gente pense em soluções para isso. Sim. E soluções para isso não é assim, ó. Então eu vou fazer você. O mundo não vai voltar a fita e falar, oh, nós estamos mal, né? Vamos voltar e vamos fazer um mundo mais humanizado. Não vai voltar. Ele vai caminhar para frente. Então nós temos que encontrar caminhos para viver com saúde e saúde mental dentro das novas realidades. Exato, e mesmo porque a gente faz parte daquela realidade, né? Exatamente. Você não vive no mundo Que foi do bom. passado, Não, que foi bom. exatamente. Então você faz parte disso. Não Essa adianta. é a realidade do momento, né, que cada um passa. É a aceitação mesmo. Aceitação, o eterno descobrir-se, redescobrir-se, tornar-se. A gente está em movimento Transformar. constante, né? E eu me preocupo muito com esses que estão chegando, porque que mundo a gente está apresentando para eles, né? É ruim você falar no meu tempo que era bom. Puxa, o que sobrou? Né? Então, eu sou parte dessa engrenagem de fazer um mundo melhor. Né? E, para mim, é acolhimento, é escuta, é humanização, é estar junto, né? Redescobrir a humanização, a O humanidade. Redescobrir. É esse sentido. Então, se a gente for falar de fatores de risco, Marga, assim, um deles que você falou é o isolamento. Né? Eu acho que a gente ter consciência de que nós não estamos sozinhos, que é importante buscar rede de apoio, é importante você buscar, né, alguém que possa te ouvir, de repente, a um ponto. Fatores de risco com relação aos transtornos mentais, né? Busca ajuda do profissional que possa realmente você
se existe algum diagnóstico. Você tem muitos transtornos com tratamentos assim, Muitos recursos. que diminui muito, né, o sofrimento, né, a forma como você consegue viver com muito mais qualidade e tudo mais. Então, assim, tem alguns riscos, assim, alguns fatores de risco que eu acho que são alertas, né? Isso. Sim, e tem recurso, como você falou, né? O importante é dar-se a oportunidade de descobrir isso. Né? Não tem nada de errado se você tiver que tomar remédio. O remédio ele existe para ser a nosso favor, para trabalhar a nosso favor. Né? Que bom que ele existe, né? Então alguém fala assim, não posso nem pensar em ficar dependente de um remédio. Né? Você está olhando por um lado da história, olha pelo outro lado, ele está ali a seu favor, ele veio para contribuir com alguma coisa que você tem. Então, muitas vezes a pessoa sequer dá a oportunidade para ela ir em busca de falar o que ela está sentindo, com medo até de ter um diagnóstico, entendeu? O que é muito importante você saber, até para você se apropriar disso. Sim. E cuidar, né, disso, né? E ter esse conhecimento mais amplo sobre você e poder assumir o controle desse cuidado. Né? Eu gosto muito da clínica ampliada em saúde mental, é uma disciplina que a gente dá no 10º semestre. Eu estou fazendo essa disciplina, gente. Né? Então, a Maga, minha professora, aquela é tá verdade, comigo, vocês duas aqui, que fala assim, como que a pessoa, o cliente, o paciente, ele se envolve junto com a equipe para desenhar com ele um melhor tratamento. Não é mais aquela coisa, você vai tomar isso de tal em tal hora. Né? Não, entra a família, entra o paciente, entra a estrutura de vida dele. Isso não é uma coisa nova. Isso, antes de Cristo, já encontramos relatos que médicos perguntavam assim, você está trabalhando? Você está bem em casa? Você tem comida? Elas são perguntas que sustentam a saúde da pessoa. Sim. Porque você não está trabalhando, não tem comida, não tem, né, um abrigo, os relacionamentos não estão bem, isso... As né, básicas do dia a dignidade, dia, né, humana. Mental, Né? Se você pegar mental, né? pelo que significa saúde, é ter paz, moradia, escola, comida, trabalho, recursos renováveis. Então, se você for pensar isso, ninguém tem saúde. Sim. Né? Então, é o pleno estado. Quem é que está pleno hoje em dia, gente? Então, lá atrás já se falava, antes de falar ter saúde, você tem que ver as condições dessa pessoa. Mas isso é lá atrás, que lindo. A gente está redescobrindo uma coisa, né, lá de trás, de que eu preciso olhar para a pessoa como um todo. Né? Então, como a gente falou agora, ela é o que é, não é hoje, é um resultado de toda essa história. Então, o que tem nessa história que precisa ser cuidado? Né? Então, o primeiro passo, eu penso que é a pessoa se permitir dar essa oportunidade, ainda que o mundo esteja contra ela, falando, isso é bobeira da tua cabeça. Vá em busca de uma ajuda que sempre vai ter um recurso, vai ter um recurso. Como a gente falou, 90% dos casos sabidos podiam ter sido evitados, e muitos são por conta dos transtornos mentais que a pessoa sequer sabia que tinha. Né? A gente ouve muito assim, nossa, mas ela estava tão bem, a pessoa estava tão bem, e agora essa surpresa... Talvez tivesse uma bipolaridade tão grandiosa, atuante, aí a pessoa não sabia, nem sabia entender o que ela tinha, né? Ou a família... Não, psiquiatria, imagina, você não tem nada, né? Assim, parece que para a família isso mancha, se tiver uma pessoa com algum tipo de acometimento nesse sentido. Qualquer um de nós pode ter, qualquer um de nós. Sim, porque todos os transtornos trazem humanidade para a gente. Exatamente. São todos referentes a comportamentos humanos. Então, assim, todos nós estamos factíveis para ter e desenvolver, enfim. Pensa em depressão. Todo mundo conhece alguém que teve, que tem. Se nós hoje não temos, podemos ter. Sim, então, isso faz parte da vida, né? Totalmente. Então, a qualquer um de nós. Isso não é para uns ou outros, a qualquer um de nós. Então, o primeiro passo é dar-se a oportunidade de ser olhado, de ser acolhido, de ser ouvido, porque, com certeza, ali tem um manejo que encaminha essa pessoa para essa solução. Por isso que, nesse mundo tão individualizado que a gente está buscando, onde os conflitos, que são tão bons, porque conflitos são ideias diferentes, estão virando confronto, do tipo, confronto é ausência de paz. Exato. Então, tipo, eu preciso pisar na tua garganta para sobreviver. O mundo também é assim hoje. Mas dá para a gente reverter? Tem coisas para a gente fazer. Com certeza dá. O mundo sempre teve na esquina do abismo. A gente vai saindo disso, a gente vai... Né? Se a gente olhar pela história,
depois de uma grande guerra, um grande mal no mundo, sempre vem um momento bom de descobertas, de soluções para os problemas, até para outros que a gente nem pensava, e as relações humanas mudam. Enfim, foi assim depois da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, da pandemia. A gente está buscando mais humanização. Vamos combinar que a pandemia veio só a cerejinha do bolo, porque isso aqui já vinha acontecendo antes. Só o transbordamento. Né? Mas a gente acordou para isso, para a humanização que está acabando. Né? Então, ela acabou ajudando a gente a trabalhar a questão da humanização, a olhar-se mais, a conviver mais dentro do confinamento. Lembra? A gente precisou conviver mais, olhar mais, cuidar-se mais, né? E aí muitas pessoas adoeceram, e que bom, porque agora assim, ó, poxa, eu consigo adoecer, mas eu consigo melhorar também. Olha aí, os recursos estão aí. Né? É possível falar sobre isso. É possível falar sobre isso. O que a gente não pode é se calar, né? Sim. Porque os recursos às vezes estão na nossa volta. E aí eu já peço que a gente aprenda isso, a eu e a todos nós, né? O poder da nossa escuta. Volta lá no celular e tira do 2.0. Volta para o 1.0 para tornar a sua escuta normal mesmo, sabe? Porque você não vai apertar um enter na pessoa para ela ser ágil. Ela vai falar na velocidade dela. E a gente precisa fazer essa compreensão do indivíduo como ele é, fazer esse acolhimento. Mais humanizadas, né? Exatamente. Do que da inteligência artificial. Esse é o caminho, né? Humanizar o que temos aqui pela frente. Humanizar, eu costumo dizer que o oposto de humanizar é objetificar as pessoas. Né? Então, quando a gente trata o outro como objeto, como se fosse um robô, como se fosse algo sem sentimento, a gente está desumanizando a pessoa. Então, humanizar é você partir da perspectiva que a pessoa sente, né? Que a partir dali já existe um sentimento a ser cuidado, né? E, às vezes, as pessoas falam assim, mas eu não sou psicólogo, eu não tenho que ter essa incumbência. Eu acho que assim, a gente impacta a vida do outro o tempo todo. O tempo todo. Até no silêncio. Sim, né? com certeza. Quando a gente resolve ficar em silêncio, se calar diante de algo que o outro nos traz, a gente está impactando a vida do outro. Então, não tem, assim, nós estamos fadados a isso, não tem como a gente não impactar a vida do outro. Então, são escolhas que a gente faz, a gente tem que fazer boas escolhas nesse sentido, porque a gente vai, quer ou não, impactar na vida do outro. Então, que seja algo que a gente consiga contribuir positivamente. Né? Por isso que eu digo, Cami, que assim, quem escolheu fazer um curso superior tem uma responsabilidade muito grande frente ao mundo. Se ele escolheu ser alguém que tem uma academia, que tem uma ciência, ele é responsável por difundir esses conhecimentos e ajudar o outro. Sim. Ganhando ou não. Isso aí é um dever da gente, entendeu? Você tem que compartilhar, né? Você não é mais detentor de nada. Nada. Né? Não tem sentido o conhecimento se ele não for compartilhado. Si, exatamente. Né? Então, essa psicoeducação que você falou é fundamental. Eu falo, sempre falo para os alunos, né, se tem uma profissão na minha cabeça, né, uma profissão que pode salvar o mundo é a psicologia, porque a gente pode humanizar, a gente pode auxiliar nessa humanização, né? Com certeza a gente tem muito para fazer. Eu falo que é um trabalho de formiguinha, mas ele vai acontecendo. Muito bom, gente. Os resultados eles vão surgindo, né? Aos poucos. Acho que tem que ter a oferta. E a pessoa também precisa desejar ir em busca, porque às vezes a oferta existe e ela não quer, por várias razões, como a gente falou, a construção de vida dela, né? Mas ela fica alerta de saber que tem, né, recurso em volta dela. E tem muitas variáveis atuando juntas, né? Eu acredito assim, até mesmo quando a gente pode falar um pouquinho de coisas de culpabilização, muitas vezes falando um pouco de famílias enlutadas, por exemplo, em situação de suicídio. Não entrarem nesse âmbito. Eu não percebi. Eu poderia ter notado. E passou. Esse é um sofrimento. O sofrimento, a campanha, não é só para a vítima do suicídio, mas para todos os que sofrem junto. Né? Então, essa questão da culpabilização é algo também para a gente olhar. Né? Muitas vezes a gente acha que a gente tem o controle sobre tudo, só que a gente não tem. Tem muitas variáveis que não estão sob o nosso controle, né, Maia? E como a gente falou, ninguém é como é, porque acordou assim e resolveu ser assim, essa construção. Então, eu lembro que, quando a gente trabalha com famílias,
Aí você vê uma situação da criança ou do adolescente e fala, ai, minha nossa, essa família é tão disfuncional, mas também você vê o que esse pai, olha essa mãe, olha, né? Primeira coisa é rapidinho, se você não prestar atenção, já vem um julgamento. Né? Uma coisa que a gente não deve fazer automático, mas a gente não deve fazer nunca. Por quê? Ninguém age daquele jeito porque quer. As pessoas dão o que elas têm para dar. Elas oferecem o que elas sabem oferecer. Né? Aquilo que a compreensão dela permite. O que ela consegue, pode melhorar? Claro que pode. Todos nós podemos ser melhores, todos nós. Mas é o que a gente tem para hoje, muitas vezes. Então, não dá para você culpar a pessoa se ela não tem um recurso, um outro recurso. Ela não sabe. Né? Quando a gente fala faz assim, parte da realidade dela, né? Exatamente. Né? Então, assim, é só a gente voltar um pouco a fita e pensar nos nossos pais, nos nossos avós, na educação que eles deram. Hoje nós temos disciplinas que falam o que é o correto, o que é ideal, porque teve pesquisa, estudos gigantes e longitudinais em cima disso. Nossos pais, avós não tiveram acesso a nada disso, eles só foram vivendo e ofereceram o que eles podiam. Né? Então, é assim ainda, a gente só dá aquilo que a gente tem. E eu levantaria uma outra questão aqui também, que diz respeito à realidade de hoje, que a gente está vivendo, de novo, com relação à tecnologia. Hoje em dia, a gente tem um grande problema. A gente não tem modelagem, a gente não tem quem a gente copiar, né? Do tipo, a gente poderia perguntar para os nossos pais como vocês faziam na época de vocês. Hoje em dia a gente está passando por uma experiência de transição e que não tinha uma experiência anterior que a gente pudesse se espelhar e dizer, olha, como vocês faziam na época de vocês, quando sofria, por exemplo, cyberbullying, que é um bullying que assola o adolescente de uma maneira terrível, né, que toma proporções muito maiores do que era antigamente. Então, assim, como é que vocês faziam? Eu não sei, minha filha, eu não sei, porque na minha época não tinha. Né? Então, até para a geração nossa atual, a gente não tem referências. Né? A gente está vivendo coisas novas, né? E a gente está tendo que aprender com cada situação. Na própria experiência, na raça, podemos dizer. Na raça, na unha, né? Porque é muito difícil, né? Então, muitas coisas, de fato, a gente não tem nenhum controle, né? A gente tem variáveis que estão totalmente fora do nosso controle, né? E não tem como, né? Se somos seres sociais, essa família precisa ser muito cuidada, muito olhada, né? Porque, como você falou, ela vai se sentir culpada por não ter visto, né? E aí tem um bom trabalho para ser feito de acolhimento dessa família para minimizar essa situação, né? E trabalhar essa dor e esse luto que pode ser longo, né? Mas tem muita coisa que a gente pode fazer também. Mas tem muito para a gente fazer por essa prevenção. Maravilha. Ô, Magui, fala um pouquinho sobre as instituições que podem ajudar as pessoas que estiverem passando por algum sofrimento, por algum comportamento suicida. Se você tiver alguém do seu lado que você percebeu que mudou de comportamento ultimamente, que você tem notado que a pessoa está mais calada, de repente, está diferente, como que a gente pode, de repente, encaminhar para instituições de apoio que possam ajudar nesse sentido? Além do que a gente já falou, né, da escuta de qualidade, que pode ser algo que faz completamente a diferença, mas tem outras possibilidades também, né? Como é bom a gente pensar que a gente faz parte de uma rede de apoio, né? A gente é nessa rede, mas a gente, né, trabalha em rede, né? Todos nós socialmente estamos nessa rede. E no quesito saúde, nós temos vários equipamentos na cidade, qualquer equipamento de saúde, ainda que não seja específico de saúde mental, mas existe alguém ali que vai receber, vai acolher e vai encaminhar. Nós mesmos na faculdade, né, desde fevereiro que nós inauguramos a nossa clínica, não que ela tivesse iniciado agora, porque ano passado nós trabalhamos na itinerância e a partir de fevereiro agora de 2024 nós temos a clínica escola, o serviço de clínica escola em psicologia dentro da faculdade Anhanguera de Valinhos. Né? Mas outras faculdades também da região que têm um curso de psicologia oferece a clínica e escola também, que são valores sociais. O próprio CAPS, né? O CREAPS, os CRAS e CREAS, que são equipamentos de assistência, mas não importa, o acolhimento é em todos os equipamentos e há os encaminhamentos devidos. Né? O que não pode é a gente ficar
isolado, acreditando ou entendendo que não tem ajuda, que não tem o CVV saída. também, O né? CVV, Centro de sobretudo, valorização da né? vida. Então, e veja o CVV que fantástico, né? Ele ensina a gente o que é a escuta, Sim. né? Porque muitas vezes não pouco tem o retorno, mais é aquela acolhida. E faz tanto sentido, porque às vezes a pessoa, naqueles 10 minutos que ela conversa, ou que ela é ouvida, às vezes não é nem uma conversa, mas pode ser fundamental. Explica o que é o CVV, Marga, para a Fundamental comunidade, pra quem mudar. não conhece. É o 188, Centro de né? valorização da vida, onde a pessoa pode ligar. Funciona 24 horas, todos os dias do ano, Natal, Ano Novo, sábado, domingo, né? Pode ser presencial, pode ser por chamada de Ok. vídeo, pode ser por ligação, que é o 188, né? 188. Tá nas redes, agora ampliou os recursos para o CVV. Então, E os voluntários são treinados, né? Sim, São os treinados. profissionais são voluntários, né? Que é uma coisa assim maravilhosa também. Exato. Quem Exatamente. trabalha do outro lado da linha, recebendo as ligações e atendendo a população, são profissionais treinados para a escuta, né? Sim. Escuta de qualidade, né? Treinados, são voluntários, como você bem falou. Isso já é uma coisa grandiosa, Fantástico. né? Pessoas que estão disponíveis para estender a mão, né? E a qualquer momento tem alguém disposto a te ouvir, né? E as pessoas, eu já tive relatos assim, de pessoas muito decididas, mas depois de ter buscado esse recurso, era o que precisava. Ah, que Só legal. de alguém para ouvir. Entender, né, que ali tem alguém Então, para você. Tipo, porque todos nós já passamos uma situação de desespero na vida. E o desespero passa. Em algum Sim. momento ele vai passar. Sim. Né? Então, todo desespero passa. A gente não está falando qual que é maior, menor, não é isso. Mas é uma ele é condição passageiro, que vai passar. Né? Porém, naquele momento a pessoa pode entender que não tem saída. E sendo ouvida, às vezes nem ouvindo nada, mas só sendo ouvida, né? Ela consegue entender na própria fala dela, enquanto ela está elaborando o que está falando, ela própria encontra caminhos. Né? Então, o CVV é fantástico. Ele é uma ferramenta que eu acho que é muito procurado, é o que mais tem demandas, né? E está mostrando resultados fantásticos para nós. No Brasil, hoje, é uma pessoa a cada 13 minutos. Nossa. Né? É Eu muito. vi que são, acho que... 3 milhões, segundo a Organização Mundial da Saúde, 3 milhões de Então, pessoas no mundo todo. E me corrijam se eu estiver errada, 38 pessoas por dia no Brasil. Isso mesmo. Então, não tenham vergonha, sabe, da gente falar dos nossos sentimentos, que você não está bem. Às vezes você não quer falar para determinada pessoa porque você acredita que isso aí vai ser ventilado e vai ter uma resposta negativa para você, mas você pode não falar para ela, fala para outra pessoa. Então fala para o CVV, que é uma pessoa que nunca te viu, não vai perguntar nada, não vai ser invasiva, sigilo absoluto, né? A pessoa está ali para te ajudar. E o retorno do CVV é fantástico, né? Os números que a gente tem é grandioso, de que ele realmente salva vidas. Ô, Marga, as pessoas que quiserem ter atendimento pela Faculdade Anhanguera podem entrar no site? Como que elas fazem? Elas precisam ir lá presencialmente, deixar nome na lista? Podem Como funciona? ir, deixar o nome na lista, pode entrar também pelo telefone, que é um WhatsApp, que a pessoa pode mandar, porque ainda nós não temos uma secretária para atender o telefone. Então, entrando pelo WhatsApp, esse número é constantemente, diariamente verificado, e aí, em seguida, a pessoa faz o contato com essa que deixou o recado para nós. Então, ninguém vai ficar sem resposta para o seu chamado. Muito bem. E para a gente finalizar, porque a gente vai precisar finalizar, né? O papo está muito bom. Você queria deixar alguma mensagem para as pessoas, uma mensagem central aí? Aquela, não sei, a Marga. Uma mensagem assim, para as pessoas que estiverem aí precisando de um apoio, de repente. Não é sinal de fraqueza, né, Marga? Não, nem um nunca, pouco, nem um pouco. Né? Eu acho que todos nós temos os nossos momentos, qualquer um, né? Como a gente falou aqui, somos pessoas, não somos lineares e não vivemos sozinhas, de forma alguma. Então, buscar ajuda,
veja que com isso você está investindo em você, né? Buscar ajuda e investimento, é buscar um recurso de auxílio que pode mudar essa realidade, porque nenhuma realidade é para sempre, nada, nenhum sofrimento é para sempre, assim como nenhuma felicidade, né? É constante, a gente é feito de altos e baixos, mas todo dia a gente está se construindo e reconstruindo. E para nós que somos da área, eu sempre falo assim, quem cabe no nosso todos? A psicologia é para todos, né? Ah, que legal. E a gente tem que pensar, né, quem cabe no nosso todos e abrir cada vez mais espaço para que esse todo se torne muito grande mesmo, né? Então, procure. Não precisa procurar o psicólogo, procure também, né? Mas você pode procurar quem estiver mais próximo do seu lado para esse primeiro passo. E o primeiro passo é o mais difícil. Depois que ele foi dado, as portas vão se abrir. E solução tem, né? O importante é que você sinta que você, ainda que pareça, não está sozinho de jeito nenhum. Exatamente. É exatamente sobre tudo isso. É sobre a vida, né? Porque a nossa vida, ela vale muito, né? É exatamente sobre isso. Muito bom. Gente, muito obrigada, viu, Kela, Marga. Obrigada, por Camila. esse bate-papo. Muito bom. E obrigada, pessoal. Boa semana para todos. E a gente se fala na semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Trazendo uma. Nosso máquina.